Ai, ai. Então, boa noite, pessoal. Agora já são 7h02, né? E como muita gente nem assiste. Desculpa. Como muita gente não assiste isso aqui presencialmente, né? Eu já vou começar a gravação aqui, tá bom? Já tá sendo gravada, desculpe. Então vamos lá, vamos começar essa apresentação. Peraí. Beleza. Então, o que acontece? Vamos começar aqui. Eu vou dar a disciplina para vocês de inglês instrumental, né? Meu nome é Marlos Elias Borges. E essa disciplina aqui, né? Ela vai focar no chamado inglês instrumental, que o que seria basicamente a diferença dele para o convencional. Primeiro, convencional, né? Ele vai trabalhar as 4 competências da linguística, né? Aí você vai ter fala, você vai ter escrita, você vai ter leitura, né? Então, você vai ter o entendimento próprio, né? Mas o inglês instrumental não. O inglês instrumental ele vai dar foco só em uma competência linguística, que seria a própria leitura, né? Então, enquanto o inglês instrumental você pode usar ele para qualquer coisa que você quiser, né? Qualquer que for seu objetivo, você vai viajar para fora, você pode usar, você quer ver, sei lá, um filme em outra língua, você pode ver, você vai utilizar ele na programação, em outra área você pode usar, né? O inglês instrumental, o foco dele vai ser principalmente para fins profissionais, certo? Então, enquanto o inglês convencional é um método de longo prazo, ou seja, você vai demorar muito tempo para desenvolver as habilidades necessárias para chegar a esse método, o inglês instrumental seria um método de curto prazo, certo? Rapidamente você consegue dominá-lo e utilizá-lo, né? Isso aqui
eu preparei algumas coisinhas para falar sobre o inglês instrumental e tal, mas eu acho que a gente pode ir mais direto ao assunto, porque essas aulas aqui eu usei no presencial, mas a gente tem só 3 encontros, né? Então acho que vale a pena. Eu só queria dizer, né, que muita gente já vê, nossa, inglês, outra língua, não sei o que, é muito difícil e tal. Gente, o inglês, no geral, ele é uma língua muito facilitada, certo? É bem mais simples você aprender inglês do que alguém aprender português. Por exemplo, questão de gênero, né? Que no português ele varia sempre do masculino para o feminino. Em todo caso que você tem, ele varia. Por exemplo, eu tenho cozinheira e tenho cozinheiro, né? Eu tenho, por exemplo, motorista. Não, motorista não varia, né? Mas eu tenho locutor e locutora, tenho ator e atriz, eu tenho cantor e cantora, né? Então, isso aí no português. Em inglês, a maioria dessas palavras não vai mudar no masculino e no feminino, certo? Professor, por exemplo, é teacher, né? E não tem uma versão diferente para professora, ok? Outra coisa, não há acento nem crase, salvo raríssimas exceções como fiance, que é noiva, né? Noivo. Mas você não vai ter aumentativo e diminutivo nos substantivos, né? E a conjugação do verbo, né, vai ser bem mais simples. Eu vou falar sobre cada uma dessas coisas. Então, é difícil aprender nova língua e tal, até mas o inglês instrumental ele é bem facilitado, né? Então vamos lá, vamos para a próxima, né? Então o que que acontece, né? Primeiro eu queria fazer uma pequena revisão com vocês sobre o verbo to be. Eu sei que vocês já devem estar cansados de ver isso no segundo grau, certo? Eu tenho certeza disso, até eu tô, né? Mas como muita gente viu há muito tempo e como muitas vezes o ensino no Brasil é terrível, né? Acho bom dar uma chamadinha nisso aí, né? Então, o que que acontece? O verbo to be, ele tem 2 verbos correspondentes na língua portuguesa. Um deles é ser e o outro é estar. Todos os dois estão incluídos no verbo to be. E por que que ele é muito estudado desde a quinta série, né? Quando você começa a ver inglês, você já vê verbo to be. Primeiro, porque ele é um verbo muito usado, certo? Basicamente, quase qualquer frase ela vai ter um verbo to be ali, certo? Então, se você for ver na língua inglesa, você vai usar muito. Na língua portuguesa mesmo, você já usa, certo? E a outra coisa é que ele é um verbo muito irregular. Muito irregular para o inglês. Para o português, ele seria regular pra caramba, né? Então, ele é um verbo auxiliar, muitas vezes. Seu uso varia com o tempo verbal e se a sentença é negativa ou interrogativa. Ele vai admitir essas formas contraídas e reduzidas, que eu vou mostrar para vocês o que é, né? E ele vai exigir sujeito visível. Ou seja, eu não vou colocar o verbo to be sem colocar o sujeito na frase. Lembrando, do português, o que é sujeito? Basicamente é quem realiza a ação, certo? Seria eu, você, ele, Joana, ok? Então vamos lá. No presente, como é que funciona, né? Tem a forma afirmativa normal, né? Que é o que a gente aprende lá a conjugar
lá na quinta série, que é o quê? I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are, né? Basicamente, eu sou, você... Peraí, só um pouquinho. Eu sou, você é, ele é, ela é, it é para coisas, animais, né? Como um gato, uma cadeira, né? É. Nós somos, né? You are é porque você vê que o you repete duas vezes. Todos dois, você pode pensar, não, é você. Isso aqui pode estar referindo a você no. Isso aqui está se referindo a você no singular, quando é uma pessoa só. Isso aqui é vocês, ok? Essa é a grande diferença. E aqui, they are, eles são. Como é que muda da forma afirmativa para negativa? A negativa você só vai colocar um not depois, certo? Então, I am not, you are not, he is not. Não muda muita coisa. Interrogativa, o que vai mudar? Na interrogativa, você vai mudar a ordem entre o verbo e o sujeito, né? Então, se aqui seria I am, vai mudar para am I. Se aqui é you are, vai mudar para are you. Entendeu? E assim vai. Só queria dizer também, o I, né, aqui de I, de eu, certo? Na língua inglesa, não importa onde nas frases esteja escrito eu, vai ter sempre letra maiúscula, tá? Isso é uma regra. Aqui a gente tem o presente negativo, né, que eu já falei para vocês. Mas por que eu estou mostrando isso aqui separado? Vocês lembram da forma que eu falei contraída? Então, é basicamente por isso. Então aqui a gente tem a frase original. She is not happy every day. Né? Ela não está feliz todos os dias. A minha forma contraída, eu vou juntar o is e o not, né? Então eu vou eliminar esse O e pôr essa crase aqui em cima. Então fica isn't, certo? Aqui no am, olha lá, eu vou juntar o I e o am e vou eliminar o I para a crase, onde ele ficava, certo? Então, basicamente, você pode fazer isso. E aqui eu estou mostrando como é feito em cada um dos casos. Né? Então, I am not, né, é eu não sou. Né? Você pode escrever aqui you are not, né, que você está juntando o you e o are, ou você pode juntar o are e o not, que ficou you aren't. Aí aqui, ó, he is not and he isn't. She is not, she isn't. E assim vai. Por que eu estou mostrando isso aqui? É simplesmente porque se vocês se depararem com isso aqui em um texto, né, vocês saberem o que significa. Porque o que é a grande questão do inglês instrumental, né? Você vai se deparar com artigos em outras línguas, ok? Que você vai ter que traduzir, às vezes, da sua área, certo? E nem sempre o Google Tradutor vai te ajudar direito, ok? Ele pode errar muitas traduções, ele pode dar significados diferentes do que você precisa, certo? Então você tem que ser bom o suficiente, pelo menos, para saber o que ele está errando e por quê, ok? Então, isso aqui são algumas táticas para você notar essas diferenças, ok? A forma interrogativa. Também, novamente, coloquei as contrações, né? Então, o que acontece? Aqui, ó. Aren't they experts? Isso aqui eu juntei o are e o not, né? Então, aren't they experts? Eles não são experts no assunto, né? Então, isso aqui era a forma interrogativa, mas
usando também a negativa, né? Isn't she a detective? Então eu juntei o is, not, né? E coloquei o resto. Então vocês têm que notar o seguinte: a forma normal aqui, que eu usaria numa pergunta, né? O are e o not estão separados entre o sujeito, certo? Mas eles se juntam quando vai contrair, ok? Novamente falando, isso aqui é só para vocês saberem identificar. Vocês não vão ter que fazer isso aqui quando vocês forem escrever. Vocês podem escrever da forma normal mesmo, ok? Então vamos lá. Primeira coisa, presente contínuo. O que é o presente contínuo, né? No português a gente chama de gerúndio, né? Que é o quê? É uma coisa que é extremamente utilizada em discurso político. Então chega essa época, você sempre vai ouvir assim: nós estaremos fazendo essa ponte. Nós estamos nos empenhando, não sei o quê e tal. Então, o que é o gerúndio? É quando você faz uma frase, né? E a ação ela tá acontecendo no presente. Vou dar um exemplo. Eu estou bebendo água, certo? Então, esse bebendo, né, seria o nosso presente contínuo. Eu estou correndo, presente contínuo. Agora, um do presente normal. Eu corro todos os dias. A pessoa está correndo no momento que ela falou isso? Não necessariamente. Ok? Eu corro todos os dias, mas pode ter corrido mais cedo. Agora, se ela fala eu estou correndo, aí é no presente contínuo. Então, o que acontece? Isso também afeta o verbo to be, e isso afeta uma grande quantidade de verbos. Não só o verbo to be. E como é que você vai reconhecer que esse verbo está sendo afetado? Porque você vai ter normalmente o verbo base terminando aqui no ing, ok? Então, olha aqui no verbo to be. I am being locked home, né? Então, be seria o verbo to be e o ing, né? Quer dizer que está no presente contínuo. Então, eu estou sendo preso em casa, né? Aqui tem outras conjugações. Mas você tem isso para a maioria dos verbos. Você tem o verbo run, que é correr. Você vai utilizar running, que é correndo. Você tem o verbo eat, que é comer. Você vai utilizar eating, que é comendo. Certo? E ainda sobre o verbo to be, né? A gente tem a questão do passado, presente e futuro. O presente, eu já falei bastante com vocês, né? É basicamente isso aqui, não vai mudar. Então vamos ao passado e futuro. Primeiro, passado, né? Passado simples. O I aqui, o eu, vai ser o único que vai ter alguma coisa muito diferente, que vai ser essa conjugação aqui, chamada de was, ou as, né? Tá escrito as, né? E não tá focando na fala, então vocês podem falar o as. Então o que acontece? O resto dos pronomes, eles têm a seguinte regra. Tá no plural, você vai utilizar where. Tá no singular, você vai utilizar o was. Qual que é a exceção? O you. Porque vocês lembram que eu falei que o you aqui tem ele no singular e tem no plural? Beleza. Tem ele no singular e tem ele no plural. Mas a hora que você for conjugar, todos os dois vão ser where. Tá? Não vai ter diferença. Ok? E no futuro, basicamente, você vai utilizar o will be. Ok? Que é futuro simples, né? Mas, então, por exemplo, I will be there. Eu estarei lá, né?
Agora, se você fosse usar uma coisa diferente, como, por exemplo, iria estar, ou outra coisa, aí já seria o would, já seria outras formas aqui. Mas eu vou focar só nas formas mais simples. Por quê? Porque a gente tem muita matéria e a gente não tem tempo, tá? Basicamente é isso, ok? Então aqui a gente tem alguns exercíciozinhos, né? Aqui eu pus a frase em inglês e o que que ela significa em português. Então tá lá. I at the movies last night, que a tradução é eu estava no cinema ontem à noite. Então, o que que vai ser que você vai utilizar aqui? Ok? Então, a conjugação dela, isso aqui está no presente, né? Então, I am. Júlia e Silvio at the gym when they met, né? Júlia e Silvio estavam na academia quando eles se conheceram. Júlia e Silvio, se for falar sobre eles com um pronome, né? A gente vai usar o pronome o quê? Eles, ok? Eles em inglês é they. Então, como isso aqui tá no presente, então they are. My friend, fine. So I took him home. Meu amigo não estava bem, então eu levei para casa. Notem que aqui eu coloquei não estava, certo? Então, isso aqui não está na forma afirmativa, pela primeira vez aqui. Então, meu amigo é quem? É ele. Como é que conjuga ele? Is, no verbo to be. Como está no negativo, is not fine. Ou a forma contraída. Is not fine. Ok? My mother and I took the cafeteria yesterday. Minha mãe e eu estávamos na cafeteria ontem, certo? Então, isso passado, né? Minha mãe e eu, se for trocar por um pronome, seria qual? Seria nós, né? Então, nós, como é que é? Nós é plural, lembrando, né? Então, se é plural no verbo to be, você vai utilizar where. I, Brazilian. And I live in Araxá. Então, eu sou brasileiro e eu vivo em Araxá. Como é que é a conjugação do verbo eu? Eu é aqui, como no primeiro caso aqui, eu vou utilizar am, certo? Ô, Marlon, Oi. eu cheguei meio atrasado, você tá começando a explicar pela aquela parte mais básica, né? Do verbo to be, Então, não é eu tô dando isso? uma revisãozinha em verbo to be, Ah, não, beleza. pequena só, tá? Beleza, então. Beleza, então, tá? Então, vamos lá. Aqui, is she talking to you, né? Tá falando, ela está falando com você? Isso aqui é a forma interrogativa. Eu sempre disse, na forma interrogativa, o que a gente vai fazer? A gente vai trocar o pronome e o verbo. Então, por isso que o verbo vem antes. Como é she, ela, eu vou utilizar is. Meu gato, sleeping
When it heard the noise and got scared. Meu gato estava dormindo quando ouviu o barulho e se assustou, né? Então, meu gato aqui, se eu for utilizar um pronome, né? Muitos vão pensar, ah, é ele. Não, não é ele porque ele é um animal, né? Então, se ele é um animal, o pronome correto a utilizar nesse caso seria it, né? Então, eu simplesmente vou usar a forma, né, do presente contínuo do verbo, que é is. André e Tiago, né? Were together because André arrived first, né? André e Tiago não estavam juntos porque André chegou primeiro. Então, isso aqui o que acontece? Primeiro, é estavam, né? O que indica que é passado, e não, né? Então, tem duas formas de escrever isso aqui. Primeiro, a forma contraída, que é André e Tiago eram eles, né? Então, plural. Were. Ai, nossa senhora, minha letra fica terrível com esse negócio. Wernit. Ou were not. Qualquer uma das duas formas estaria certo. Ok? Número 9. Passe as frases abaixo para a forma negativa e interrogativa. Nossa, não, peraí. Isso aqui para mim fazer nesse mouse aqui eu vou sofrer demais. Então vou só falar como é que vocês vão fazer, tá? Então vamos lá. Primeiro, a forma negativa, né? Martha is a basketball player. Então, basicamente, colocando um not aqui depois, né? De Marta, eu já estou passando para a forma negativa. E a interrogativa, como é que eu faço? Simplesmente troco o sujeito com o verbo. Então, eu passo o verbo para cá, né? E coloco um ponto de interrogação. Então, is Martha a basketball player? Ok? Aqui, mesma coisa. Fernanda and Jake are not dating, né? Seria a forma negativa. Como que seria a interrogativa? Passo o or cá para o início da fase, onde pergunta no final. I am studying Italian right now. Então, você quer mudar essa frase para negativa, coloca o not aqui, né? Depois do am. Ou você começa a sua frase com am aqui e coloca o ponto de interrogação. Tá? Gente, isso que eu falei é uma coisa muito simples, certo? Todo mundo deve ter visto aí, quinta, sexta série, vocês devem ter visto aí, mas eu sei que também muita gente não fez aulas desde isso, já nem lembra. Muita gente nem tem muito contato com inglês, né? Então achei bom passar essa revisãozinha. Tem alguma dúvida na revisão? Por enquanto, tranquilo. Tranquilo? Beleza, então. Então vamos continuar. Seleção brasileira em busca do hexacampeonato Brasil maior vencedor da Copa do Mundo. João Paulo, se puder desligar seu microfone. Aí, valeu. Tá.
Vamos lá. Agora, outra coisa que também é importante para acelerar quando você está fazendo uma tradução, né? Como eu falei para vocês, sei que algumas pessoas chegaram depois, né? O que acontece? O inglês instrumental, né? Ele não vai se focar na fala, ele não vai se focar na escrita. O principal foco do inglês instrumental é principalmente, né, a leitura, ok? Ou seja, você ter uma noção boa do que você está lendo, no caso de um artigo científico para trabalho, ok? Então vamos lá. Uma coisa que ajuda a adiantar essa leitura bastante são os chamados cognatos, né? O que são cognatos, né? São palavras, ok? Que, mesmo elas em línguas diferentes, elas vão ser muito parecidas na escrita e no significado. Por quê? Normalmente porque essas línguas elas derivaram, né, de uma mesma língua mãe, ok? Alguns exemplos dela aqui. A gente tem estudante, né, em português, que em inglês é student, né, já é bem parecido. Em espanhol é estudiante e estudiante em francês. Nem sei se essa última pronúncia tá certa, tá? Eu, eu manjo só de inglês. Nem espanhol eu manjo muito, tá? Mas, então tem palavras muito parecidas, né? Qual que é o problema? O problema é que também tem os chamados falsos cognatos. Que o que são isso? São palavras que elas são muito parecidas na escrita, mas têm significados completamente diferentes, né? Um exemplo dessas é essa palavra. Peraí, só um pouquinho. Aí. Essa palavra aqui, actually, né? Actually, você olha para ela, você pensa atualmente, né? O jeito que ela é escrita, tudo, ela significa atualmente. Não, ela não significa atualmente. Ela significa na verdade. É estranho pensar isso, mas é. Então ela seria o chamado falso cognato, né? Aqui eu coloquei alguns exemplos, exemplos clássicos, né? Então a gente tem accident, né, que seria acidente, agent, que é agente, angel, que é anjo, ambulance, que seria ambulância, né? Até a área aqui, olha aqui, só muda o acento, né? Atlete, banana, também escreve exatamente igual, casual, chocolate, né? Café. Então a gente tem muita coisa que é parecida, ok? Isso aqui eu coloquei alguns principais para vocês, tá? Então a gente tem hora, minuto, né? Que é parecido, material, né? Então, se saber alguns desses cognatos é interessante, né? Não, mas eu vou ficar decorando esse negócio. Não, você não precisa decorar. Se você for decorar todos os cognatos e falsos cognatos, você está meio enrolado, tá? Mas, se você tiver que trazer, por exemplo, uma planilhinha para saber se é um cognato ou um falso cognato, eu recomendo, né? Muita gente usa uma planilhinha e tal, para estudar, para traduzir, acha mais rápido. Eu recomendo utilizar uma dos falsos cognatos. Por quê? Porque se você tiver na dúvida se é um cognato ou não, você procura numa tabelinha dos falsos cognatos. Se ela não tiver lá, o significado dela é exatamente o que você quer. Ok? Então aqui a gente tem o actually que eu tinha falado para vocês, que o significado em português é na verdade, né? A palavra que parece em português é atualmente, e o significado de atualmente em inglês é nowadays. Ok? A gente tem adept, que o significado é especialista, mas parece adepto, né? E o significado em inglês de adepto é fã. Ok? A gente tem anthem, que parece antena.
Alias, que seria assim, um apelido ou pseudônimo, né? E parece aliás, ok? Então, os falsos cognatos, né, também estão aí e eles podem te enganar bastante, né? Alguns são mais usados que outros, mas eles são bem utilizados. Aqui, college, você pensa que é colégio, não é colégio, é faculdade, ok? Exit, saída, aqui, né? E a gente, essa aqui eu acho que nem tanto, né? Porque é uma palavra que a gente está, é comum ela aparecer em todo filme, coisa e tal. Então a gente sabe que ela não vai ser êxito, né? Mas ela aparece um pouco, né? Então eu coloquei aqui nessas tabelas, né? Os principais falsos cognatos. Outro também que é muito confundido aqui, que é parents, parece parentes, mas na verdade está falando dos pais, que seria pai e mãe, ok? Pasta, pasta também é macarrão, não é pasta normal, certo? Então, se for guardar algum, né, tem essas tabelinhas aqui dos falsos cognatos que eu recomendo, tá? Esses slides aqui eu vou passar esses todos para vocês, tá bom? Então, nesse ponto, podem ficar tranquilos, ok? A gente também, né, quando a gente vai formar uma palavra em inglês, a gente tem noção que essa palavra é dividida em partes, ok? Nossa, isso aqui ficou só o R minúsculo, depois eu tenho que arrumar isso aqui. Mas então, o que acontece? Essa palavra ela vai ter o chamado radical. O que é o radical? O radical é a parte principal da palavra. Ela exprime a ideia geral da palavra, ok? E a partir dessa palavra, formam-se outras palavras através de sufixos, né, e prefixos, né? Então a gente tem aqui, ó, essa palavra scribe, ela é a parte original, né? O verbo to write, né? Então eu tenho scribble, eu tenho subscribe, que é escreva-se, tenho prescrever, tenho transcrever, né? Tudo com scribe, ok? Então, eu, através dos sufixos e dos prefixos, eu mudo completamente o significado da palavra, utilizando, claro, a sua forma original, o radical dela. O radical seria basicamente a forma principal da palavra, ok? Vamos ver isso aqui em português. A própria palavra escrever, né? A gente tem aqui em português, que seria basicamente essa aí, tem esses significados. Então, tem inscrição, tem transcrição, tem descrição. Então, tudo isso é formado a partir da mesma palavra, só mudando, né, os sufixos e os prefixos, né? Outro exemplo aqui, ó, coloquei as palavras antropologia, misantropia e filantropia têm em comum o mesmo radical, que seria esse antrope, né? O que significa antrope? Basicamente homem, ser humano, ok? Então vamos lá. Os afixos, né? Que são o que vai mudar o significado das palavras, né? São elementos complementares da palavra que se juntam ao radical ou tema e formam novas palavras. Basicamente, vão ser os prefixos. O que é os prefixos? Pré, que vem antes da palavra fixa, né? Ou seja, vão aparecer antes do radical, e os sufixos que aparecem depois, né? No português aqui, exemplos. A gente tem o infeliz, né? Feliz aqui seria o meu radical,
E o in, que está vindo antes, seria o meu prefixo. Um sufixo com o mesmo radical seria, por exemplo, felizardo, certo? Feliz é o meu radical, o ardo aqui depois seria... Marco, Oi, o slide tá travado na primeira página aí. tá travado? É, eu tô vendo só o inglês instrumental. Tem um tempinho já. Que merda, peraí então. Agora tá pensando no quarto slide, você mexeu aí agora. Quarto, deixa eu ver aqui, peraí, rapidinho. Então, você não escuta a gente levantando a mão, não, professor? Você não vê, né? Ah, exatamente, porque na minha tela fica em tela cheia. Ah, mas que merda. Peraí um pouquinho, gente. Vai dar certo. Quando for assim, vocês podem falar direto, tá? Não, beleza. É que eu tava vendo pelo notebook, aí o notebook não tem como eu te falar, eu mandei mensagem, deu pra você ver, eu peguei, entrei pelo telefone. Ah, tá. Então deixa eu parar essa apresentação. Já tá no mesmo slide? Agora parece que vai dar certo. Tá aparecendo Deixa eu passar afixos. para ver se funcionou. Ó, Passou? funcionou. Passou. Funcionou? Ah, ótimo, sensacional. Então vamos lá, né? Alguns sufixos em inglês, né? Eu só coloquei alguns que são até bem recorrentes, né? Mas não são todos, né? E seria esses casos aqui. Por exemplo, esse an aqui, né? Eu vou colocar ele para negar alguma coisa, certo? Seria relacionado, por exemplo, ao win em português, né? Ou des, né? Que ele está fazendo o quê? Ele está fazendo uma negação, né? Então eu tenho a palavra aqui, eu vou ter a palavra comfortable, que é confortável. Se eu adiciono o um aqui, uncomfortable, essa palavra vai significar desconfortável, certo? O in aqui, né? Eu tenho a palavra capaz, capable. Se eu coloco esse in primeiro, ela vira incapaz, certo? O in. O im também tem significado de negação. Seria que eu teria que possível, por exemplo, eu coloco o im antes, vira impossível. Aqui no legal, se eu colocar o will primeiro, vira ilegal. Leal, se eu colocar o desleal, né? Regular, se eu coloco o ir antes, ele vira irregular. Então aqui os prefixos, grande parte deles vai nessa onda de negação, ok? A maioria dos mais comuns utilizados aqui, ele vai significar uma negação, certo? Tem outros prefixos aqui, por exemplo, o a, né? Aqui que eu coloco em ateíste, né? Teísta é alguém que acredita em um Deus, né? E o a antes seria o ateu, certo? Temos aqui o anêmico. Oi? Ô, Marlon, quando é que eu sei qual prefixo que eu uso aí? Então, tem essa questão. Isso aí é quase na decoreba, gente. Sendo bem Entendi. sincero. Porque muitos deles, até na língua portuguesa, né? Eles mudam bastante. Não tem uma lógica certa, não. É o que combina mais. Mas o mais importante é vocês saberem identificar isso aqui. Certo? Uhum. Nesse caso, né? Porque eu estou falando de inglês instrumental. Mas como que eu vou saber, por exemplo, se eu uso in, se eu uso um, né? Isso aqui é costume, gente. Certo? Porque a gente tem aqui, por exemplo, un com negação de unfriendly, que é não amigável, né? Friendly é amigável. Então, unfriendly é não amigável. Ou hostil, né? Aqui eu tenho um miss, né? Que significa... Também vai significar, tipo, a negação incorretamente. A gente tem aqui misfire, que é tiro errado. A gente tem misunderstand, ou misunderstood também,
que então é misfire, que não deu certo, misunderstood foi um mal entendido, certo? Certo. Mas os prefixos, normalmente, eles vão ser utilizados aí na negação. Tem alguns exemplos que vão contra, como o AD, né? Advanced, que seria avançado, né? Ou adjunto, né? Mas a maioria é usado desse jeito. Já, aqui tem alguns exemplos de prefixo, né? Mas eu acho que é melhor a gente ir para os sufixos, tá? Beleza. Antes desses exemplos, porque a gente tem pouco tempo. Então, deixa eu colocar os dois juntos que fica melhor. Vamos lá para os sufixos, né? Então, os sufixos eles vão ser adicionados no final das palavras. E eu selecionei, se eu não me engano, 11, que eu acho que eles são mais importantes. Entendeu? Então, você saber o significado deles no final das palavras. O Entendido. primeiro deles, Agora não tá able. aparecendo o slide, não. Ah, esqueci. Foi mal, gente. Deixa eu ir lá, deixa eu ir lá. Sempre que muda de slide, eu tenho que colocar. Foi mal. Vamos lá. Agora foi. Apareceu agora? Foi. Vamos embora. Primeiro deles, able, né? O able, basicamente, significa tornar alguma coisa possível, certo? Então, o que a gente tem? A gente tem aqui, por exemplo, o verbo to read, que é ler, né? Se eu coloco o able depois do read, né, fica readable, ele significa legível já nesse caso, que se pode ler. To print, que é imprimir, né? Se eu coloco printable, quer dizer que ele pode ser imprimido, ou seja, é imprimível. To wash, vira washable, que pode ser lavado, lavável, né? Então, o able ele vai dar exatamente essa ideia de que alguma coisa é possível e ele vai ser utilizado num adjetivo normalmente, ok? O accept aqui, ó, eu vou utilizar ele, vai ficar aceitável, certo? Vai transformar um verbo em um adjetivo. Segundo, ED. ED ele é muito utilizado. Basicamente, ele vai colocar um verbo, né, no tempo passado, ok? Alguns verbos, os chamados verbos regulares, né, você simplesmente colocando esse ED no final, ele vai mudar o verbo. Isso aqui vale para o verbo to be, por exemplo? Não. Porque a gente já viu que o verbo to be é um verbo irregular. Ok? Então, eu tinha o walk, que normalmente era andar, né? Se eu coloco o ED no final, fica walked, andei, andou, né? Andamos, andaram, certo? Ele tem todos esses significados. Por quê? Porque esse verbo aqui é regular. Ou seja, ele não muda com quem está fazendo a ação. Se é eu, você, eles, ela, certo? Todo mundo é o walked. Play, que é jogar. Coloca o ED no final. Jogaram, joguei, jogou. Ok? Então o ED aí, ele coloca todo o verbo no passado? Isso. Todo verbo que é irregular, que é regular, quer dizer, né? Tem alguns verbos, por exemplo, o verbo to be, você não pode colocar só o ED no final. Por quê? Porque ele tem uma forma diferente para cada um. Entendi. Por exemplo, o verbo to be no passado é I was, you were, né? He was, she were, não sei o quê. Então, Você tem que manter essa escrita dele já, né? Então ele já tem uma escrita específica. Mas quando o verbo não tem, se adicionar o ED aqui, você pôs o verbo no passado. Ok? Isso aqui, Entendi. Isso aqui são mais alguns exemplos. Eu tenho look aqui, que é olhar, né? E looked, que é olhei. Tem o watch, que é assistir, e o ED, né? Que ficou assistiu, assistir,
Planned, que é planejar, né? Então, o ED, normalmente, só funciona para isso. Você coloca tudo no passado. Então, você viu uma frase e o verbo está com ED no final, você já sabe que aquela frase ali está no passado. Ok? Então, isso é um bom indicativo. Isso pode facilitar um tempo na tradução. Ok. A gente também, o terceiro vai ser o ER, né? Então, o que acontece? Esse aqui, ele é um pouco curioso. Por quê, né? Coloquei aqui. Em geral, transforma a palavra em um substantivo indicando quem realiza o ato, né? Possui algumas exceções com o que eu falei, como assim quem realiza o ato, né? A gente tem, por exemplo, o verbo to write, que é escrever, né? Então, se eu coloco ER no final, né? Vira o writer, é quem realiza o ato, quem escreve, o escritor, né? To paint, que é pintar. Se eu coloco ER no final, ele vira painter, que é quem pinta, o pintor, certo? To sing, que é cantar, vira singer, que é cantor. Olha algumas exceções aqui. Cook. Não sei se vocês sabem, cook em inglês, né? É cozinhar, certo? O que vai ser o cooker, né? Com R no final. Cooker vai ser o forno, tá? Não vai ser quem cozinha. Se pensar bem, quem cozinha é o forno, né? Mas, assim, o cozinheiro mesmo, ele também vai se chamar cook, do mesmo jeito, né? Então, tem alguns casos extremos. E eu falei para vocês que tem algumas exceções e tem utilizando o verbo, né? Que vai indicar quem faz o verbo. Mas também ele pode ser utilizado em adjetivos. Ok? Então, a gente tem um adjetivo big, que seria o quê? Grande, né? Então, se eu coloco R no final, no caso de big, você vai adicionar outro G, né? Mas se eu coloco R no final, bigger, tá falando que alguma coisa é maior que outra. Ok? Taller, né? Tall é alto. Então, taller quer dizer mais alto, né? Smart, de smartphone. Smart é inteligente. Então, smarter é mais inteligente. Ok? Então, tem essas três utilizações do sufixo ER. Ok? Quando ela é utilizada num verbo, quando ela é utilizada num adjetivo e quando tem alguma exceção. Ok? Mas, no geral, isso aqui, vocês vão ver que exceções disso aqui é poucas, tá? Eu, de cabeça mesmo, eu só lembro de cook, para ser sincero, tá? De exceções. Então, é isso. Principalmente você olhar o que você está usando. Se é num verbo ou no adjetivo. Isso aqui, full, né? O full, com 2 L's aqui no final, ele significa cheio. Ok? Então, no carro, por exemplo, você vê que quando você põe a gasolina, tem o E de um lado e o F de outro, né? E o F está do lado do cheio. Porque full é cheio e empty, né, que é o E, é vazio, né? Então, o full com um L só, ele vai dar exatamente a mesma ideia do full de cheio. Então, a ideia é cheio de. Nossa, cheio de coisa estranha, né? Vamos lá, vamos ver. Então, a gente tem aqui, ó, o beautiful, né? Beauty, com Y no final, é beleza, né? Então, beautiful é algo cheio de beleza. O que é uma coisa cheia de beleza? É uma coisa bonita. Ok? Useful, né? Use é utilidade, né? Então, uma coisa cheia de utilidade é uma coisa útil,
Wonderful. Wonder é maravilha. Então, uma coisa cheia de maravilhas é uma coisa maravilhosa. Certo? Faithful. Faith é fé. Então, alguém que é cheio de fé é fiel. Painful. Painful, cheio de dor. Então, se é uma coisa cheia de dor, ela é uma coisa dolorosa. Ok? Então, o full acho que é até bem fácil de lembrar, né? O maior problema desses coisas aqui, desses sufixos, né, é que, na verdade, são muitos, né? Com a prática, vocês vão ver que não é complicado se decorar difícil. eles todos, né? Com a prática, vocês vão ver que não é tão difícil, não. Uma coisa que eu aconselho, se você está querendo aprender inglês, pelo menos essa parte escrita, sim, né? Para começar, uma coisa que eu aconselho, tudo bem que é um nicho, nem todo mundo gosta, né? Mas, por exemplo, eu leio mangá, né? E eu acho que é um bom lugar para você começar a ler inglês e treinar inglês. Por quê? Mangá em inglês é um Justamente porque inferno. tem... Oi? Mangá em inglês é um inferno. Né? Não, que isso, top! E é bom que lança muito antes a tradução. E que Não, isso. é chato no inglês. Vai Mas ser em português. Já vi uns fãs de mangá agora. Pronto. Lá vem o João mas criticar a assim, gente. mas Ah, tá assim, quietinho. vamos lá, eu sou, mas eu não vou. Isso aqui não é propaganda política, não. Mas assim, eu não vou recomendar nada específico, mas por que eu falo? Porque no mangá, né, diferente de um livro, por exemplo, você vai ter figuras ali que vão poder te dar uma auxiliada geral para você entender o que eles estão falando, certo? Se você vai ler um livro, né, aquilo ali não vai ter figura nenhuma. Então aquilo ali vai ser mais hardcore, você vai demorar mais a entender as coisas, muita coisa não vai fazer sentido para você, e por estar muito difícil, muita gente vai parar, entendeu? Aí eu falei de mangá, mas, por exemplo, revista em quadrinhos, em geral, sei lá, não sei se tem versão da Turma da Mônica em inglês, sei Faz lá, sentido isso aí. mas você pode ver qualquer coisa. Tendo umas fotozinhas, eu acho que ajuda um pouco, sabe? É por isso que eu falei. E com isso você vai pegando com o tempo e tal. Então vamos lá, né? A gente tem esse full. O próximo, na verdade, os dois próximos, né? Eles são meio complicados de explicar. E também, às vezes, até de entender, né? O primeiro deles é o sufixo rude, né? O que o sufixo rude vai falar? Basicamente, ele vai indicar pertencimento a alguém ou a alguma coisa. Aí, por exemplo, você utilizou neighborhood aqui. Neighbor é vizinho, né? Então, o neighborhood vai ser vizinhança, né? Que pertence ao vizinho, é vizinhança. O brotherhood. Brother é irmão, né? Então, vai virar irmandade. Adulthood, isso aqui é complicado porque adulto é adulto, né? Então, seria quando você chega à fase adulta ali, seria só fase adulta. Não tem uma palavra para isso em português, então eles colocam idade adulta. Childhood, né? Que seria ali a infância, ok? Na verdade, em português, eu acho que poderia ser maturidade, né? Talvez. Infância e maturidade? Acho que sim, né? A gente tem a motherhood, que seria a maternidade, né? Então, esse hood aqui, ele é meio difícil de entender um pouco, está mais relacionado com a outra palavra, Se né? fosse Fatherhood, seria paternidade? Que? Se fosse Fatherhood? Sim, Entendi. entendeu? E a gente tem também o ship, né? Que ship, ele é similar ao hood, né? E ele vai criar substantivos abstratos, né? Então a gente tem aí o relationship. Relation é relação, né? Com o ship aqui, relacionamento.
Leadership, né? Líder é líder mesmo, né? Então, viraria liderança. Censorship. Censor é censor, né? A pessoa que censura. Né? E censorship é a própria censura. Então, esses dois, eles são difíceis de explicar um pouco, certo? Talvez aí para entender nem tanto, mas eles são meio complicados, assim, né? O tal do substantivo abstrato nunca é muito simples, ok? Já o less é bem mais fácil. O que é less? Né? Basicamente, less normalmente significa menos, né? E o sufixo não é diferente. O sufixo aqui vai indicar que está faltando alguma coisa. O que vai faltar? O começo da palavra, o radical da palavra. Então, a gente tem aqui o endless. End é fim. Então, endless, sem fim. Tem o speechless. Speech é fala, né? Então, quando aquela pessoa trava lá na frente, que não consegue falar nada, o bagulho tá suando, tá difícil. É por quê? Porque ela tá sem fala, certo? A gente tem aqui, ó, o hopeless. Hope, esperança. O less aqui é a pessoa que perdeu completamente a esperança. A gente tem a própria internet wireless. O wire é o quê? Fio. Então, a internet wireless é uma internet que não tem necessidade de fios. É uma internet sem fio. A gente tem o fearless, que seria uma pessoa assim destemida, certo? Que é o quê? Que não tem medo. Ok? Então, isso aqui seria mais ou menos o contrário do full, certo? O full quer dizer que ele está cheio dessa característica, e o less seria o contrário, que ele falta essa característica aqui. A gente também, junto com o less, né, a gente vai ter o ness, que é parecido. Porém, é parecido na escrita, né, mas o significado é completamente diferente. O que significa o ness? Basicamente, vai transformar adjetivos. O que são adjetivos, pessoal? Ih, deu branco, hein? Não faço Isso ideia. aí. É que negócio de elogio, não é? A pessoa é bonita, é um adjetivo. Sim, seriam características, não necessariamente elogios, porque feio também é, né? É um elogio também, se a pessoa for muito feia. Depende, né? Depende se a pessoa, você tá chamando a pessoa só de feia e ela é horrível, né? É. Ai, mas então, o que acontece, né? São características, então. Basicamente, adjetivos são características, né? Então, a gente tem happy com Y no final. O que seria happy? Feliz. Então, se eu coloco happiness no final, eu transformo em um substantivo, que era o adjetivo, né? Então, o adjetivo é feliz. Qual que é o substantivo? É felicidade. É o próprio sentimento de felicidade. Sad. Sad é triste, né? Quando você coloca o ness no final, vira tristeza. Weak. Weak é fraco, né? Se você coloca o ness no final, vira fraqueza. Sickness. Sick é uma pessoa doente, né? Tá doente. Sickness, doença. Kind. Kind é uma pessoa gentil, né? Bondosa. Então, kindness vira a própria bondade. Ok? Tá acabando, gente. Tá acabando. Eu sei que é muita coisa, mas tá acabando, tá? Vamos lá. Sufixo lai, né? Transforma palavras em advérbios. Adjetivos, eu não falei que são palavras, né? Que elas dão características ao substantivo, ou seja, pessoa ou ao animal, sei lá. Meu gato é preguiçoso, né? Então, preguiçoso está dando uma característica para o gato, né? O que seria o advérbio? Advérbio vai dar características ao verbo. Como assim? Vamos lá. Primeiro, aqui a gente tem hardly. Então, hard é difícil, o hardly é dificilmente. Então, vamos lá. Dificilmente
eu vou àquela festa, pois não tem dinheiro. A maioria das frases, então, finaliza com mente. Mas assim, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, nessa frase que eu acabei de falar, tá? Dificilmente eu vou àquela festa, né? O dificilmente está caracterizando o quê? Ele é a maneira com que eu vou. Ele não está caracterizando eu, ele não está caracterizando a festa. Ele está caracterizando o ir, o voo. Entendeu? Por exemplo, eu acordo cedo todo dia. O cedo aí é como eu acordo, certo? Então, mesmo cedo, ele vai ser um advérbio, ok? Sei lá, eu corro bem rápido. Né? Não, eu corro rápido. O rápido é a forma com que eu corro. Então, o rápido ele vai ser um advérbio de corro. Então, esses exemplos aqui estão sempre com mente. Mas nem sempre é o caso. Certo? Basicamente, um advérbio é alguma coisa que está caracterizando o verbo, que é a ação que a gente está fazendo. Ok? Então, tem aqui carefully, né? Careful é cuidadoso, né? Cheio de cuidado, como vocês já sabem. E o carefully é cuidadosamente, certo? Perfectly. Perfect é perfeito, né? Perfectly é perfeitamente. Happy, feliz, já falei com vocês. Happily, felizmente. Certainly é certo, certain é certo, né? E certainly é certamente, né? Então, o lie basicamente vai transformar uma palavra em advérbio, né? Aqui a gente já está no penúltimo, gente. Calma. Qual é o último? Não sei. Não, é o penúltimo. A gente tem também o est, né? Então, o est, o que ele é utilizado? Para indicar superlativo, ou seja, Isso que eu para queria te indicar alguma... perguntar. Aquela hora você falou do bigger lá, que era maior, mas o biggest também significa maior, não é? Não, eu lá ia falar algumas coisas com vocês a respeito disso. Calma, calma, eu vou chegar lá, tá? Qual que é a diferença do bigger, né, que significa maior, com o biggest, né? Vamos supor uma frase em português mesmo, né? Eu sou maior que você. Então, I am bigger than you. Certo? Então, eu tô me comparando a uma pessoa. Por isso eu uso bigger. Certo? Eu Certo. sou mais rápido que você. I am faster than you. Ok? Então eu estou sempre fazendo uma comparação com outra pessoa. Agora, o est quer dizer que ele é sempre o maior. Certo? Então, o biggest. Eu sou o maior dessa sala. Certo? Ele ainda está dizendo que é o maior. Mas ele está se comparando a todo mundo ao mesmo tempo. Tá generalizando, então. E isso tá falando, I am the strongest. Eu sou mais forte. Quem lembra aí do seriado The Flash lá? I am the fastest man alive. I am the fastest man alive. Eu sou o homem mais rápido vivo. Certo? Então, você colocar o fastest, o S no final, tá falando que você é o maior, né? É o melhor naquela característica. Ok? Essa é a diferença do est e do ER. Ok? O ER é uma comparação, o est está falando que isso é o maioral. Entendeu? Essa é a grande diferença. Não, entendi agora. Esse fittest aqui, fit, né? A pessoa quer ficar fit, né? Ela quer ficar mais apta a correr, quer ficar com a forma melhor, né? Então, fittest é o mais rápido. Strongest, mais forte. Smartest, o mais inteligente, né? Então é assim que o sufixo est é utilizado. E ele é utilizado sempre em uma característica, ou seja, num adjetivo. Ok?
Ok. Então vamos lá. Por último aqui, eu tenho o tion, né? Que é o quê? Basicamente é o são, certo? Sabe o são em português? Sim. Promoção, comunicação, variação, motivação, educação. Então, tudo isso você vai utilizar o tion. Então, promoção é promotion, comunicação, communication, variação, variation, motivação, motivation, certo? Educação, education. Então, o tion, ele é o substitutivo para o são. Ele é muito simples, na verdade. Você vê aqui no finalzinho aqui o tion, você já sabe mais ou menos o que é, tá? Existem outros sufixos? Existem. Mas esses aqui, eu acho, esses 11 aqui, eles são os principais, tá? Mas pensa, nossa, como é que Professor, depois você vai mandar esses slides aí para nós aí? vou? Na verdade, não sou eu que mando, né? Mas eu vou passar eles para a coordenadora do EAD e ela vai postar no sistema, na verdade, tá? Tá, sim. Ok? Aí o que que acontece, gente? Aqui já está mais ou menos dando horário. Eu vou fazer o seguinte: aqui tem alguns exercícios, tá? 4 exercícios simples aí, tá? Se vocês quiserem fazer esses exercícios para vocês terem uma noção melhor, na aula que vem a gente continua deles e eu vou fazer uma correção neles só para vocês fixarem bem, tá bom? Beleza. Alguma dúvida na aula de hoje? Por enquanto, não. Não? Eu tive algumas, mas já passou, né? Ô, professor, você só manda esse slide aí, que esse aí tá mais fácil de entender do que fica no Proesc. É, não, mas como é que eu vou. Peraí, como é que é? Ao invés de pôr no Proesc? Não, esse slide que você passou aí tá Ah, mais fácil de entender do que o que tá lá. O que tá lá tá do que muito complexo. apostila? Isso. Não, eu sei. As apostilas, normalmente, elas são bem mais complexas, né? Mas eu busco dar uma resumidinha para ajudar bem, certo? Então eu vou Certinho. passar isso. Eu vou passar isso aqui para a coordenadora, né? E ela passa para vocês no Proesc, tudo bem? Ok. Então tá bom, pessoal. Fechou. Então, no mais é isso. E até a aula que vem, gente. Tchau. Tchau, até mais. Falou, Julius. professor. Boa noite. Boa noite. Alô. Oi, cadê?